Existe uma diferença sutil e decisiva entre quem sabe e quem consegue dar forma ao que sabe. Muitos acumulam conhecimento ao longo da vida e sim, tem muito resultado, inclusive, em relação a isso. Mas sentimos que falta algo mais. E quando o conhecimento encontra direção, e mais do que isso, hoje você vai conhecer, encontra guia para essa direção, ele deixa de ser e exigir esforço e passa a gerar muito mais impacto. É quando você sai do fazer sempre constante as mesmas coisas, do mesmo jeito, e começa a entrar num lugar muito mais estratégico, muito mais consciente e muito mais consistente. Então, porque só saber por si só não sustenta. É isso mesmo. Precisa de clareza, ou seja, pode sim clareza, pode sim ter mais organização, pode sim ter método e pode sim gerar impacto transbordando na vida de muito mais pessoas. Eu sou Chay Carione, esse é o Pode Sim, e aqui eu faço o que muitos de vocês já sentem no coração. Transformo o seu conhecimento em método, um método vivo, um método que cresce, um método que é reconhecido, um método, inclusive, que é bem pago por aqueles que passam a conhecer você, porque é no palco que a gente aparece, mas é nos bastidores que nós construímos a nossa autoridade. E por falar em autoridade, hoje eu trouxe aqui uma mentorada minha, que assim, eu tenho o orgulho de ser a mentora dela, porque ela é uma grande mentora, ela é uma doutora, inclusive na área, trabalha com pessoas que têm muito conhecimento. Então, hoje a gente vai associar estratégia, conhecimento, autoridade, a vida acadêmica, mas também a vida do empreendedorismo a partir de então. Com vocês, eu tenho aqui a doutora, querida, linda, Grazi De Luca Canto. Seja muito bem-vinda, empresária, né? Empresária, porque não é só professora mais, como a gente já falou. E eu quero muito, Grazi, que você traga para nós um pouquinho de você, além do currículo acadêmico, que eu acho que é importante a gente já pontuar aqui, sim, mas de onde vem a Grazi? E a gente já vai começar falando como é que você chegou até aqui nesse movimento. Então, boa tarde a todos. É, eu sou Graziela Canto, eu nasci em Criciúma, aqui em Santa Catarina, e vim morar em Florianópolis com 6 anos. Naquela época, meu pai foi eleito deputado e a gente veio. Eu sou de uma família de 3 irmãos, sou a filha do meio. Você é a filha do meio. Isso. E desde pequena eu tinha essa necessidade de fazer as coisas de uma maneira muito correta, porque sendo a filha do meio, eu cresci achando que o meu irmão era muito mais inteligente do que eu e a minha irmã era muito mais engraçadinha que eu. Muito bem. Então eu tinha que ser perfeita para incomodar pouco meus pais. E assim eu fui construindo toda a minha carreira, toda a minha vida. Você se formou em quê, Grazi? Eu me formei em odontologia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas antes disso eu estudei no Colégio Catarinense. E depois de ter me formado em odontologia, eu fui para a USP de Bauru, fiz meu mestrado, fiz o doutorado, 2 pós-doutorados. É, 2 pós-doc, que a gente sabe, né? E ela é doutora mesmo, eu falo Isso, bem isso. E se tornou uma grande professora, você é muito conhecida no meio acadêmico como a professora Grazi. É ou não é? isso, Conta um isso. pouquinho dessa professora Grazi pra gente. Quando é que isso aconteceu na tua vida? E recentemente você passou por uma transição, Eu mudei várias vezes na minha carreira, né? porque assim que eu me formei, eu montei consultório, como todo mundo, né? Fui por Tá. muito tempo uma dentista de consultório, fui ortodontista, trabalhava com orto. E depois disso, mas nesse meio tempo, eu já fiz o concurso para a UFSC, que era professora da UFSC, trabalhar meio período na UFSC, meio período no consultório. Em um determinado momento, eu entendi que eu deveria fechar o consultório e ficar dedicação exclusiva na UFSC. E todo mundo disse, Graziela tá ficando maluca, como é que ela vai fazer isso? Porque eu sempre tive essa veia muito empreendedora, ganhava um dinheiro bom no consultório. E como assim agora vai ganhar menos porque vai ser dedicação exclusiva na UFSC? Mas eu tinha entendido que naquele momento eu tinha que fazer aquilo, porque meus filhos eram pequenos e eu estava ficando pouco tempo em casa, em função dessa coisa de ter 2 atividades ao mesmo tempo. E o E empreender, né, o consultório por si só, ele demanda uma energia,
diferente. Não é maior ou Isso, menor, mas é uma energia diferente, porque não é só ir lá e atender o teu paciente. isso. Tem o antes, tem o depois, tem fornecedor, tem cliente. Então, isso demanda uma energia. Eu acho que a palavra certa seria mesmo energia diferente, né? Não é nem só tempo. Demanda uma energia diferente. Eu acho que chega um determinado momento que a gente percebe que a gente quer colocar energia, mais energia em um local, E entende? essa energia Então, você sentiu que podia ser isso, embora no. eu tivesse meu coração empreendedor no consultório, naquele momento eu senti que eu tinha que fazer esse movimento Tá. de me dar essa chance de ficar mais com os meus filhos naquele período e trabalhar mais com essa coisa do intelectual que eu gosto. Você sempre foi uma boa aluna, né? Sempre fui e sempre tive a veia empreendedora também. Tá. Sempre acabei esse movimento, pensando novas coisas, novas ideias, querendo Tu mudar. sabes que isso é um ponto, assim, que eu me conectei com você, assim, acho que eu sempre procuro com os meus clientes, e principalmente com as minhas clientes mulheres, encontrar pontos de sinergia, que eu falo, né? Quais são os meus pontos de sinergia, assim, que a gente, nossa, parece que eu me pareço com ela, ou ela se parece comigo, então tem aquele ponto de identificação. E eu uma vez escutei de uma mentora minha, que é a Roseli, da editora Gente, ela disse, Chay, você tem uma coisa que é bem diferente. Ela falou assim, né? Que é uma pessoa que é extremamente amorosa, do coração, de gente, mas é muito estratégica, é muito do Sim, negócio, né? É muito. isso. E aí tu tá trazendo um pouco disso, esse ponto de sinergia que nós temos, que é do gostar de estudar, do intelectual, do acadêmico, das pessoas, e ao mesmo tempo enxergar negócio em tudo que vê. Tudo, tudo. Qualquer lugar que eu vou, eu enxergo negócio. Me conta um pouco sobre isso. Traz o teu É, microfone um pouquinho mais para perto de você e me isso. conta um pouco mais sobre essa visão de negócio onde você está. Ah, por exemplo, assim, se eu me matriculo numa aula, vou fazer uma atividade, vou fazer uma aula de balé. Eu já rapidamente eu chego lá, eu já calculo quantas alunas tem, quanto será que custa o aluguel disso aqui, quanto que paga, quanto que eles lucram. Muito bom, Rapidamente. Isso eu faço em todas as situações, sabe? muito bom. A minha E cabeça está sempre pensando. que bom. Me conta então Como é agora que eles poderiam faturar mais mais, a sabe? estratégia, né? Isso, Ideias. isso, Que bom. isso. E aí, professora Grazi, essa professora Grazi foi integralmente para a universidade, Isso. conseguiu E conviver aí, com essa mudança? então, aí eu sempre queria um movimento, né? Então, fui participar eu falei, quero melhorar meu inglês, né? Aproveitar que eu tô aqui na universidade, fui participar de um evento que era um mês, um camp, que eles chamavam, uma equipe de professores dos Estados Unidos veio para aplicar aqui na UFSC. E só tinha gente mais nova do que eu, né? Mesmo que isso foi há bastante tempo atrás, uns 12 anos atrás. E aí, chegando lá, eles fizeram uma roda e cada um tinha que dizer o que ainda queria da vida. E aí um dizia assim, eu quero terminar meu mestrado. E eu ficava quietinha pensando, já terminei. Quero terminar meu doutorado, já terminei. Quero me casar, já casei. Eu quero ter filho, já tenho. Quero ter uma casa com cachorro, já tenho. E eu pensei, meu Deus, será que tá na hora de eu morrer? E eu falei, tem que inventar alguma coisa para fazer. Eu falei, então, vou sair para fazer o pós-doutorado. E foi bem na época que tinha o Ciências Sem Fronteiras, eu era coordenadora do curso, daí eu comecei a participar das reuniões, eu falei, eu vou sair, vou para o pós-doutorado. Até ali eu nunca tinha pensado em morar no exterior. E aí, Você morou onde? no Canadá. Ai, E que aí fui para o massa. Canadá, Não fui conheço o com a Canadá. família inteira, e ficamos 1 ano e meio lá, foi a melhor experiência que acho que todos tivemos na vida. E Quantos anos tinha teus filhos na época? 9 e 13. Ai, que delícia. E aí, quando eu voltei, e lá no Canadá, eu aprendi, então, a trabalhar com esse método de revisão sistemática. Quando eu fui, eu não tinha ideia do que era. Quando o meu supervisor do pós-doc lá falou que se você quiser vir para aprender comigo a fazer revisão sistemática, pode vir. Eu fui no Google olhar o que era. Há 12 anos, eu não tinha ideia do que era. Mas eu sabia que eu queria ir para o Canadá. Então, eu fui. E aí, chegando lá, eu logo aprendi o método. Eu sou muito boa com métodos, assim. Logo aprendi e rapidamente publiquei um artigo, 2, 3, 4, e consegui publicar 9 artigos nesse período que eu estava lá do De um Canadá. ano e meio. De 1 ano e meio. Nossa, muito bom. Nem eu sei como é que eu fiz isso. Com 2 filhos pequenos. E aí eu achei, nossa, agora eu tenho um superpoder. Eu aprendi a fazer bem isso aqui. Eu tenho que ensinar as outras pessoas, né? E cheguei com aquilo, vim animada com aquilo. Falei, quando eu chegar no Brasil, eu vou montar um curso
e eu vou ensinar as pessoas a fazerem revisão sistemática. Isso foi em que ano, lembra assim? Foi em 2014, julho de 2014. E aí eu passei na reunião do departamento que eu queria fazer esse curso e ninguém quis fazer. Era gratuito, aberto a todo mundo ali do Ah, departamento. ninguém se inscreveu. Ninguém queria fazer. Aí eu tive que pedir, pelo amor de Deus, e pedir um a um, explicar que ia ser bom, que não sei o quê. Aí eu consegui 5 professores que foram e levaram seus pós-graduandos. Fizeram o curso. Em seguida daquele, eu falei, agora eu vou montar uma turma aberta para outras universidades, cobrando por meio da Fundação de Apoio. E na Universidade Federal, todo mundo tem muito essa coisa, ai, não dá para cobrar, mas dá para cobrar. Tem as fundações de apoio, a gente pode cobrar. E aí, quando passou no departamento de novo, eu escutei todo mundo cochichando. Meu Deus, já ninguém queria fazer esse curso dela de graça. Imagina agora para Quem cobrar. é que vai querer fazer esse curso da Graziela pagando? E desde então, nunca mais parei de dar o curso. Sei, a gente já deu mais de 50 turmas, eu acho, do curso. Teve quantos inscritos nessa E- primeira leva aí de cobrando? Ah, já foi uma turma que eu tinha 15, Viu? mas era uma turma que era a cada 15 dias presencial. E eu tinha 5 professores da UNB, pensa que luxo, que vinham a cada luxo. 15 dias para me escutar. Então foi muito legal. E aí foi indo, várias turmas, sempre presencial. Depois, quando veio a pandemia, a gente começou a fazer os cursos Online. Mas eu sempre com essa cabeça muito do dinheiro empreendedora. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. Teve uma situação que eu fui num congresso em Londres e eu achei aquele congresso tão espetacular. Assim, eu me senti tão importante de estar ali naquele congresso. Sim. Eu falei, ano que vem eu vou trazer minha equipe do COB para esse congresso. Aí eu voltei do congresso, isso foi em setembro. Em outubro eu tinha que fazer uma cirurgia do braço. Enquanto eu estava lá no hospital, eu peguei meu celular e fiquei, para ir no congresso, para eu levar 8 pessoas, quanto é que eu vou gastar? A passagem é tanto, a inscrição é tanto, é tanto. Quantos cursos a gente tem que dar? Quantos inscritos tem que dar no curso? Eu fui Olha só. anotando tudo ali no meu celular, tudo anotando. Enfim, fizemos tudo que tinha que fazer e a gente foi em 8. 8 Gastei, acho que pessoas. 130 mil reais. Tudo pelo meio da Fundação de Apoio dentro da UFSC. E levei a equipe toda para o congresso, foi em Praga. Em Praga. Em Praga. Foi muito, muito bacana. Imagina a Bacana. transformação para as pessoas que te acompanharam, né? Por isso que essa Isso. professora Grazi é tão Isso. amada também, porque ela é inovadora e corajosa. Isso. Eu escutei algo de um médico, inclusive, semana passada, que eu parabenizei ele por um movimento que ele está fazendo, que é um movimento também diferente no meio médico. E ele é meu cliente, ele disse assim, Chay, uma vez tu me disse e eu entendi, não basta ter inteligência se não tiver inteligência com coragem, né? E empreender é coragem, Sim. é uma forma da gente empreender dentro da universidade pública, porque você empreendeu dentro da universidade pública, é mais corajoso ainda, porque Sim, precisa porque muitas quebrar muito pessoas olhavam paradigma. assim, ai, como assim que ela tá ganhando dinheiro dentro da universidade, sabe? As pessoas ficavam... Mas até hoje, que eu agora já estou aposentada, depois eu vou contar essa história, as pessoas me ligam para perguntar como é que eu fazia, qual que é o caminho. Vamos fazer um curso para ensinar isso agora, qual é não o caminho vamos? das pedras, sabe? Faz um curso para ensinar como é que é o caminho das pedras, porque também aí agora eles têm que ter valor para esse teu curso. Grazi, e aí você começou a fazer os teus cursos, aproveitou, além do pós-doc, aproveitou e transformou isso num negócio, né? Num negócio inovador. E o que é a revisão sistemática? Então, a revisão sistemática é um método de pesquisa, Tá. que foi inicialmente criado para a área da saúde, mas hoje todo mundo usa. Esse método é um método que faz com que a gente, a partir de uma dúvida que a gente tenha de pesquisa, por exemplo, tu quer saber, será que aqueles óculos que todo mundo fala com a lente azul, eles são melhores realmente do que os óculos com as lentes normais? Então, por meio dessa Parte de uma dúvida. parte de uma dúvida. Aí tem um método do meio para fazer a Pra revisão, gente procurar pesquisar tudo aquilo que existe no mundo publicado sobre o o assunto, assunto filtrar tudo aquilo e responder num artigo na forma de um artigo científico. aquela tua dúvida inicial. Tá. Por que isso é importante? Porque quando trata de pacientes, por exemplo, se eu tenho um estudo que foi publicado com 10 pacientes, outro com 20, outro com 30, quando eu faço a revisão, eu somo todos esses pacientes. Tá. E eu não preciso, muitas vezes, continuar repetindo estudos com seres humanos. Entendi. Porque eu já tenho a resposta. Quando eu juntei todos esses estudos,
eu já consegui essa resposta. E esse profissional, esse médico, esse dentista, esse profissional da área da saúde, que faz uma revisão sistemática, que junta, ele também se destaca porque ele é um pesquisador científico do tema e acaba se tornando até uma autoridade no tema, é isso? Isso, é porque no meio profissional, todo mundo quer ter autoridade. Isso. Todo mundo quer ser reconhecido, né? E para quem entra para esse lado acadêmico, ou mesmo muitos profissionais da saúde, muitos médicos, eles não têm intenção de dar aula, mas Tá. eles querem ter esse reconhecimento. O reconhecimento, ele vem mais até por meio das publicações do que das palestras, Sim, sim. entende? E aí é uma consequência, porque se eu tenho publicações, se eu tenho reconhecimento, tenho autoridade, logo eu estou sendo contratado para dar palestras. E não o Isso, inverso, né? isso, No isso. mundo acadêmico, no mundo da ciência, é muito mais por aí sim, até porque eu digo, você não dá palestra e vai escrever livro. Eu sempre penso, por que vão me chamar para dar palestra se eu nem autora sou de alguma Isso, coisa? Então isso. foi um pouco de um gatilho que eu tive quando, sabe, eu tenho que. Quem é Chay Carione, né? A autora do livro tal, como eu já escutava, sei lá, Augusto Cury, né? Os grandes palestrantes tinham os seus livros, né? Autores, eles antes de serem os palestrantes é porque eles estavam naquele palco porque eles tinham escrito alguma coisa relevante. E isso acontece na saúde por meio muito mais simples do que às vezes de uma pesquisa longa, mas por uma revisão sistemática. E você hoje é a doutora da revisão sistemática no Brasil, no mundo, quiçá, né? Me conta um É. pouco como é que funciona a COB Plus aí. Então, aí, como que nasceu o COB? O COB nasceu como um projeto de extensão dentro da UFSC. Esse projeto que ficou lá por 11 anos e fez tudo isso aí que eu te falei. Porque com o dinheiro do COB, além da viagem, todos os cursos que as minhas estudantes quiseram fazer nesse decorrer, computador, material para sala, tudo. Quem estava no COB tinha tudo que queria. Devia ter fila, né, para Hã? entrar. Devia ter Mas a gente tinha algumas testes, critérios. critérios na entrevista, né? E a Helena, inclusive, a Helena entrou como aluna de graduação. A Helena, que hoje é minha sócia, entrou como aluna de graduação. Ela devia estar na segunda fase da odonto ou terceira. Olha, Já está comigo esse tempo todo. e se tornou tua Depois, aí, eu sócia. orientei ela no TCC de graduação, eu orientei no mestrado, orientei no doutorado. Muito bom. E ainda quero orientar no pós-doutorado. Estou convencendo. Boa, muito bom. Mas, então, eu vinha desse movimento, trabalhei 33 anos dentro da UFSC. E chegou um momento que eu, de novo, quis mudar, né? Que aí o meu lado empreendedora voltou a bater forte dentro de mim. Eu comecei a fazer alguns cursos. E daí eu fui num curso e levei a Helena. E nesse curso que eu estava com a Helena, eu falei, Helena, nós vamos montar o COB fora da UFSC, eu vou me aposentar. Ela, como? Ninguém acreditava. Como assim? A Grazi vai se aposentar, a Grazi vai se aposentar. Eu vou me aposentar. E nós vamos montar uma empresa, e a empresa vai se chamar COB. E aí, para ficar um pouquinho diferente, a gente colocou COB Plus e montamos a empresa. Muito bom. Isso já vai fazer agora quantos anos, né, que a gente tá com a COB? 2? Foi 3? 2 anos. 2 anos. Eu tenho acompanhado, aí entra um pouco do meu papel, porque eu geralmente, no meu papel como mentora, vocês, né, que são especialistas, são profissionais das suas áreas, chegam para mim com o conhecimento, mas ainda não transformaram aquilo em método e muito menos em monetizar o método. Aí vem a Chay, organiza o conhecimento, organiza o repertório, organiza o movimento que você já vem fazendo, diz, isso aqui vira um negócio, vira um Sim. método, vamos multiplicar isso, vamos ensinar de uma forma que seja escalável e que traga um bom legado, enfim. Vocês já chegaram com isso, até por isso que vocês são uma mentoria diferenciada comigo, né? Vocês já chegaram com o método, mas chegaram com aquela fome, que eu digo, de crescimento. Então, Isso. já existia 2 anos, mas como é que a gente cresce sem trabalhar muito, sem se matar, sem se arrepender, e impactando mais pessoas? Foi isso que te trouxe para uma mentoria? Isso, eu acho que chegou um ponto que a gente entendeu que para dar um passo além, a gente precisaria de uma ajuda profissional, principalmente nesse sentido de gestão do negócio, Sim, de como que a gente poderia crescer muito mais, porque a gente sabe que a gente tinha certeza de que a autoestima, é que muito bom, né? o nosso produto, ele é bom, que Ele não é tem muito nenhum bom. igual no mercado. Sim, Por que que não tem ninguém igual no mercado? Porque tem pessoas que ensinam a fazer revisão sistemática, mas elas não publicam revisão sistemática. E nós não. Nós publicamos, eu publico, eu oriento, eu corrijo artigo para revista, eu escrevo livro. Minha vida é a revisão sistemática. Sabe? Então,
É o meu dia a dia. Só ontem eu revisei ontem era feriado, eu revisei 2 artigos para uma revista, que eu não tinha dado tempo de eu fazer durante a semana, eu fiz ontem. Então, de tanto fazer, a prática, Faz toda a diferença. ela faz toda a diferença, né? A gente teve essa semana o falecimento do Oscar, né? E todas as entrevistas dele são nesse sentido, do quanto praticar é importante. É. Não quer dizer que a prática, né, a repetição, a consistência, o treino seja sempre simples e fácil. Não, Não, é uma escolha, é uma não, decisão. isso, A prática é uma decisão. isso, A gente faz. Escrever é uma decisão, né? isso. Atender é uma decisão, estudar é uma decisão. E claro que a gente faz isso com mais prática, com mais dedicação e com essa paixão por aquilo que a gente já viveu, sai de forma mais leve. E aí trazer o negócio para o centro como uma estratégia também faz diferença. A gente Sim, percebe algumas diferenças com ajustes muito finos. sim. Porque eu, para mim, como mentora de algo que já está pronto, e eu sempre trabalhei muito com isso, eu olho o detalhe, o ajuste fino daquilo que vocês já Uhum. são. Porque eu também costumo ver alguns mentores que querem mudar tudo. Ah, Não, não, daí vamos. tira a personalidade Tira. da empresa, né? Não dá? Não. E a gente olhou ali alguns ajustes finos que trouxeram resultados bem bons. E Isso. isso faz toda a diferença, né? Sim, Até esses dias eu dei o exemplo da nossa mentoria, como o teu, como já deu ROI muito rápido, assim, já deu um sim, retorno muito rápido naquilo que vocês sim. tinham investido, perto do que vocês já estavam colhendo durante o evento, né? Durante a mentoria, porque vocês já fizeram o lançamento. Então, conta um pouquinho agora, para quem está nos acompanhando, como é que é essa esteira, essa construção, vocês, porque você falou assim, nós somos diferentes, e eu vou te dizer que vocês têm mais um indicador que faz com que vocês sejam diferentes, que é um indicador que eu acho um dos mais valiosos que existe, que é o LTV, que é o cliente que compra sempre da gente, o Uhum. mesmo cliente está sempre comprando. Eu precisei aprender isso ao longo do tempo, porque eu achava que o meu cliente, depois que ele comprasse algo comigo, ele não precisava mais de mim. Sim. Mas por que que ele está comprando de novo? Eu penso, né? E na verdade eu precisei aprender, precisei mudar um pouco a minha mentalidade. Ai, gente, vou te dar aqui, aí a gente vai, né, vai anotar esse tempo aqui, ó, no 37, para eu recomeçar aquele corte. Tá. É da escola do meu filho, tu vai ter que atender. E aí eu precisei mudar um pouco a minha mentalidade de tipo, não, Chay, você, não é que o cliente vai ficar dependente de você, ou a gente precisa estar sempre com o cliente, mas a gente pode criar possibilidades, produtos, serviços que Sim. fazem com que o cliente continue caminhando com a gente. Porque até uma coisa que eu entendi é que o cliente, a partir do momento que ele diz um sim pra uma mentoria, para um curso, ele está indo para uma próxima etapa, um próximo nível. Então ele cresce. E se Uhum. ele cresce, ele quer continuar crescendo com quem? Com quem fez ele crescer, Sim. não é? E vocês já passaram por essa crise, esse conflito de tipo, nossa, esse cliente está comprando de novo ou não? Sim, então, todos os nossos clientes, eles costumam comprar de novo. Mas a gente tem ali alguns especiais que compram sempre. E até a gente tem uma cliente muito especial que tudo que a gente faz, ela é a primeira a comprar. Querida. E aí, quando a gente chega nos cursos, a gente fala: "Ah, tá aqui nossa cliente, né, já fez tantos cursos". Aí um dia ela pegou, a gente abriu um espaço para ela falar, e ela falou: "Gente, só quero dizer para vocês é que eu faço os cursos, porque sempre tem coisa diferente, tudo não é porque eu não entendi o curso". Porque ela ficou preocupada que as pessoas acham que ela tem que fazer de novo, porque ela não entendeu, né. Isso. Mas sim, eu acho que isso é um indicador muito importante, que as pessoas voltam, elas ficam perto da gente, elas estão sempre perguntando, elas, sugerem cursos novos. Que Então é uma escuta ativa. Você passa a conhecer ainda o teu cliente, ele isso, passa a crescer com você e você passa a construir junto com o teu cliente. isso. Isso é muito interessante. Eu tinha escrito aqui, ó, que uma aula é uma entrega, certo? E a esteira, ou seja, a construção de cursos, produtos, viagens, formações, revisões, é estratégia. Em que momento que a gente sai assim, ó, qual foi a virada para você sair do ensinar, né, e começar a estruturar uma jornada completa para esse cliente? Eu acho que mais quando eu saí da UFSC mesmo, quando eu me aposentei, porque até ali a gente não dava mentorias.
Eram Tá. só os cursos. E quando eu comecei com as mentorias, eu entendi que na mentoria é diferente, né? Como se a gente estivesse fazendo de tudo para a pessoa fazer o gol, Isso. né? Não sou mais eu que vou lá fazer o gol, entende? Mas isso traz uma outra felicidade, que também é uma felicidade imensa, quando a gente vê que a pessoa conseguiu com aquilo que nós somos importantes no processo de transformação da pessoa. Muito bom isso aqui ficou ótimo, a gente tem que usar. Uma É, mentoria, não sou eu que vou lá fazer o gol, é isso, ele que vai fazer o gol, é isso, realmente, é o coach, é o técnico, é o guia, é aquele que isso. vai impulsionar, É, mas que principalmente vai vibrar com o resultado, né, com o gol no final. Eu gosto isso. muito disso. Grazi, e hoje, aposentada, trabalhando muito mais ou não? Me Trabalho conta. muito mais. Trabalho muito mais, Como é que é a tua porque. rotina? Conta pra gente. Não, só que eu consigo fazer várias coisas por mim que eu não fazia antes. Ótimo. Eu vou à academia todos os dias. Recentemente entrei na aula de balé, por isso até que eu dei aquele Pois exemplo é, do eu disse, olha que balé. linda, falando de Entrei balé. na aula de balé, entrei na aula de pintura, porque eu estava vendo que eu estava ocupando todos os espaços do meu dia com trabalho. E eu tinha que ter algum tempo que não fosse trabalho. Os filhos já estão grandes. Nossos filhos já estão grandes. Mas o que que acontece? Às vezes eu tenho que dar aula à noite. Então ficava muito puxado quando eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Tá. Então agora, aí se eu vou trabalhar de manhã, à tarde e à noite, à tarde eu corto, faço uma aula de pintura, faço uma aula de balé, para poder trabalhar à noite. Então isso de ser dona do seu horário é uma coisa muito boa. Não ter provas para corrigir é muito bom. Isso é bom, né? Isso é ótimo. É, Mas ter planilhas para analisar com sócio. nunca tive problema com Tá. planilhas, sabe? Eu até trabalhei, nesse meu período na UFSC, eu trabalhei 6 anos na Pró-Reitoria de Extensão, em cargo administrativo. Ah, tá. E eu era a substituta do pró-reitor, e o pró-reitor sempre dizia assim, ele era da engenharia, e ele dizia para todo mundo, essa daqui é a dentista que mais entende de planilha aqui na UFSC, é ela. Que ótimo. Porque eu bate o olho numa planilha e já vê se tem alguma coisa errada. E então não é uma coisa que me canse, assim, E sabe? você percebe que é necessário, né? A gente olhar para os Sim, números, olhar e é para. necessário. É que tudo que a gente faz dá trabalho. E eu acho que tu deve sentir em algum momento que tem coisas que a gente consegue delegar. Sim. Por Fala um pouco exemplo, mais sobre isso. O que que a gente consegue isso. delegar e o que que a gente não Por consegue. exemplo, tem coisas. A planilha. A planilha dá pra gente ter uma equipe que vai cuidar da planilha. O Instagram dá pra gente ter uma equipe que vai cuidar do Instagram. Mas uma mentoria, a pessoa quer fazer comigo. Uhum. Então, eu não posso delegar para outra pessoa. Eu posso a gente já tem assim, olha, os primeiros encontros da mentoria são comigo, os segundos são com outra professora, o terceiro são com outra professora, dá certo, tá funcionando super bem. Mas às vezes a pessoa quer uma consultoria só, um horário Sim. de 1 hora. Ela quer comigo. Então, isso é como a Chay, né? A pessoa quer horário com a Chay. Mesmo que tu digas assim, eu tô treinando a pessoa da minha equipe, se a pessoa faz tudo muito igual a mim, não sei o que, a pessoa não quer, a pessoa quer com a Chay. Sim. Porque é onde ela se sente segura. E é onde a gente consegue, se a gente tem essa visão da estrutura, de ter uma estrutura, de conseguir organizar a entrega com coisas, inclusive, que são delegáveis, a gente também consegue se dedicar melhor e mais inteira para esse momento, né? Porque Isso, realmente é onde tem mais valor. Eu, isso. às vezes, brinco que a pessoa vai tomar um cafezinho comigo, é R$ 3.000, eu Então, falo. tem um professor lá de Belo Horizonte que ele é muito meu fã, muito meu cliente, assim, né? E sempre ele quer fazer as coisas comigo. E ele falou, Grazi, sabia que o Paulo Ricardo tá com um show maravilhoso? Eu fui no show dele aqui em Belo Horizonte, Paulo Ricardo, da RPM. Eu falei, não. Falou, pois é. E aí ele fez uma fala lá no show, que a carreira dele tá voltando por causa da mulher dele, que ele casou com uma mulher maravilhosa agora, e que ela que tá impulsionando a carreira dele. Então, que na carreira dele teve 2 momentos muito importantes. O RPM, onde ele tinha o Ney Matogrosso como produtor, e agora que ele tem a mulher dele. E aí eu pensei, a Grazi é meu Ney Matogrosso. Adorei! Achei O ótimo. máximo, o máximo. É isso que impulsiona, que organiza, que dirige, Sim, né? Então tem um valor que é difícil da gente calcular em planilha, isso. mas que a gente consegue calcular nessas percepções, porque faz muita diferença. Às vezes me perguntam assim, nossa, Chay, como é que foi a reunião, sei lá, eu com um mentor ou alguém com a minha mentoria. Às vezes aquela reunião resolve a vida. Sim,
Resolve a vida. Se a gente tiver Sim. inteira, se a gente tiver com a disponibilidade. Então, isso é uma coisa que eu faço muito assim, ó, isso eu já fazia no consultório, que quando eu ia, por exemplo, fechar um tratamento ortodôntico com um paciente, um orçamento maior, eu primeiro me concentrava, eu pensava como que eu podia apresentar aquilo para o cliente da melhor maneira possível. E na mentoria eu também faço isso. Eu, antes de entrar na mentoria, é quase como se fosse Ritual. um ritual, uma pequena meditação. Tanto que eu sempre dou um intervalo de 30 minutos entre uma e outra, porque eu Sim. gosto de. São todos assuntos diferentes. O método é o mesmo, mas pensa, tem um falando de hérnia, outro falando, sei lá, de gliomas. Então, eu, eu, eu tenho que sair daquele assunto, me concentrar, para eu ter certeza que eu vou dar para aquele cliente o melhor que eu posso dar. A melhor grazela que ele pode ter, porque ele está ali por isso. Isso é autoconhecimento, né? Isso além do respeito, claro, que você tem e demonstra pelo teu cliente, é também o respeito a si própria, porque é o Isso. autoconhecimento, a gente sabe como se conhece, sabe como pode ser o nosso melhor. Pegando esse gancho assim das falas, né, dos termos, dessa forma científica de se falar, como é que você precisou ou conseguiu ajustar a sua comunicação para que o mercado entendesse, os diferentes mercados entendessem, não só a forma de academia? O nosso público-alvo, ele é da academia, Tá. tá? Então, Mas a tua comunicação hoje ela é super, né? Você tá no Instagram, você fala, você é convidada para entrevistas, sim, né? Eu sei, teve em São Paulo lá comigo, as pessoas sabem o que que você faz, entendem o que você sim, a gente faz. vai aprendendo a explicar, especialmente explicar o que que é revisão sistemática, porque Para leigos. para leigos, as pessoas têm, no começo fica pensando assim, mas é uma revisão de literatura simples, por que esse auê todo em cima dessa revisão, sabe? E Depende, né? Eu já imaginei uma coisa muito diferente, muito não, mais complexa. é muito, porque a grupa tem revisões sistemáticas, por exemplo, que definem tratamentos, né? Antes de entrar ali, eu estava vendo uma que foi publicada agora em 2026, falando sobre se é melhor fazer o jejum, quando as pessoas fazem aquele horário de jejum intermitente, Tá. fazer e mais cedo, às 6 horas, e tomar café da manhã, ou se tem o mesmo resultado que estender mais para a noite, por exemplo, fazer a última refeição às 9, 10 horas da noite e fazer o jejum até meio-dia. Se é igual, não é igual. Ai, Mas conta pra conseguiram gente. isso como? Com uma revisão sistemática, E entende? você pode Porque contar quando o a gente. resultado? Não, o resultado é que não é igual, que fazer Ah, mais tá. cedo, até mais cedo é melhor. O Então, da noite. hã? Ou fazer mais cedo da Mais cedo, noite. parar de comer às 6 horas da tarde, né? É melhor. E as pessoas vão se habituando, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem esse hábito. Lá no Canadá, todo mundo sabe o que é uma revisão sistemática. Então, quando eu matriculei as crianças na escola, tem aquele caderninho de orientações da escola e estava Sim. escrito lá: a gente entende que é muito bom para as crianças brincarem na rua, a gente vai incentivar eles a brincarem na rua, mas a gente quer avisar os pais que quando tiver menos 23, as crianças vêm para dentro, porque aí faz mal para a saúde. E aí citava uma revisão sistemática no caderninho Olha, da escola. que máximo. É. É a fonte, né? É a fonte do conhecimento aplicável. Porque é a Isso, fonte do conhecimento aplicável. sim. Muitas pessoas já buscaram na teoria e na Isso, prática isso. E e tu vais acaba. Como é agrupar. que eu vou aplicar isso? Eu busco Isso, várias fontes. É a fonte do isso, conhecimento aplicável. Ó, isso. já trouxe mais uma frase para a gente Sim. colocar aí nesse movimento de vocês. Muito bom, Grazi. Me conta mais uma coisa aqui. Vamos lá, que eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você já falou do teu diferencial, já falou da comunicação, já falou dessa parte lá no Canadá. Aliás, eu morei fora também com um filho pequeno. Eu morei na Califórnia quando eu estava no banco, né? Trabalhei 14 anos no banco, no Itaú Unibanco. E aí a gente foi passar um ano fora. Ah, que legal. 7 meses a gente ficou morando fora, estudamos também, eu, meu marido, e o Luca tinha 2 aninhos na época. E foi uma divisão das nossas vidas, assim, um Sim. divisor de águas nas nossas vidas, principalmente por aprender um hábito de vida que é bem diferente do Uhum. Brasil, né? Essa coisa do menos, de ter menos, de não acumular tanta coisa em casa, de fazer a própria comida, sei lá, de ter um acesso muito, muito maior que tem aqui, mas ao mesmo Eu acho tempo que é aprender que há várias maneiras de viver e não existe uma certa. não tem Tu uma pode se certa. adaptar àquela que.
Tipo, eu lembro que as casas, assim, eram tudo muito iguais, assim, do lado de fora, e Sim, dentro que tu ia fazer diferente. Aqui não, aqui a gente vê que as casas são todas diferentes do lado de fora, né? sim. Então, são coisas bem interessantes de se viver. O que que tu trouxe de lá que é um hábito que até hoje você Ai, aplica? não usar sapato dentro de casa. É, essa é um bom hábito. Não usar sapato dentro de casa, cada um recolher o seu prato, recolher, raspar, botar na pia. Eu acho que quando eu voltei, eu tive um choque cultural reverso. Tá. Porque eu assim, gente, até meus pais, assim, gente, como eles são mal educados. Porque ninguém parava um interrompe a fala do outro. Vai no supermercado, vai pedir o pão, um pede o pão, outro pede o pão na frente, né? Porque no Canadá tem isso muito de esperar. Então eu acho que eu trouxe assim até hoje isso de bater na porta, pedir licença, de ser muito correta no trabalho, isso eu já era. Mas quando eu cheguei lá, eu tive um alívio no coração, porque aqui no Brasil, quando a gente pergunta a opinião, Chay, o que que tu achas desse meu trabalho? Se tu não estás fazendo a mentoria, né? Estás ali na universidade. Sim. Tu vais pensar assim, ah, meu Deus, eu não vou dizer pra Graziela que não tá bom, porque ela vai ficar chateada comigo. Entendeu? E lá no Canadá, não. Quando a pessoa pergunta, é porque ela respeita a tua opinião. Ela quer saber a tua opinião, né? E eu acho que isso é uma coisa E que a eu trouxe. opinião é sincera. E aí a pessoa se sente à vontade, ela dá uma opinião sincera. Não tem sentimento nisso, sabe? Isso é importante mesmo, E né? isso é muito importante, para quem é da vida acadêmica principalmente, porque senão tu está só perguntando as coisas, na verdade tu não queres escutar a verdade, né? Tem uma frase que a gente fala assim lá em casa: se você não está preparado para a resposta, não faça a pergunta, É isso, mais não ou é? menos assim, né? Então, tem que ter um pouco desse clima também. É, E eu também, quando a gente trouxe, a gente veio de lá, a questão do sapato também era uma coisa que lá foi um hábito muito forte. Hoje não é mais tanto, a gente já voltou a usar sapato, na parte de baixo, pelo menos da casa. Mas o jantar cedo. ah, também. Eles achavam que a gente jantava muito tarde lá. E nós Nossa, jantávamos muito tarde é, mesmo antes. E aí a gente começou a acostumar a jantar no fim de tarde, assim, seis isso, horas, 7 horas. E isso, agora a gente já tem esse hábito já. Meu Deus, 2012 eu sim. fui, já fazem 14 anos que a gente voltou. É. E a gente. Eu fiquei lá 2013 e 2014, mais ou menos na mesma época. O que eu acho que eu diria assim para as pessoas é que se tiver uma oportunidade na vida de ir passar um tempo no exterior, principalmente com a família, que vá. Porque eu acho que de tudo que eu fiz na vida, foi o melhor que Eu eu também fiz. acho. A melhor experiência que eu tive e que eu pude proporcionar para os meus filhos. Uma outra coisa que eu acredito que a gente aprende muito é o ser suficiente. No Brasil, o que não é, eu não estou dizendo o que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que é ruim, mas no Brasil a gente se depende muito um dos outros, assim, do coletivo, da família, do que vai fazer junto, do que não vai. Sim, E lá a gente acaba, como, principalmente por ser, né, um forasteiro, né, digamos assim, um estrangeiro, tu acaba ficando você e o teu núcleo. Isso sim. é uma coisa que a gente trouxe mais forte, a gente fortaleceu o nosso núcleo, Uhum. né? Eu, marido, os filhos, Sim, a gente se isso é, basta, isso é muito importante para a família também. né? A gente se Muito importante. basta. E hoje eu Sim, vejo muitas pessoas que não se bastam, estão sempre sim, procurando trazer mais pessoas para dentro da sua casa, o que, claro, fazer relacionamento, ter amizades é fundamental. Agora, no teu núcleo, eu olho às vezes para os meus filhos, eles gostam de estar com a gente. sim. E isso é tão. E acho que a gente trouxe isso por aprender a gostar de estar junto, né? É, É interessante. E os teus alunos? Me conta um pouco qual o perfil dos teus alunos hoje? Vocês fazem imersões presenciais, fazem mentoria isso. e as entregas, a maioria online. São lançamentos online. Me conta um pouco dessa dinâmica, Tá. Nós temos dessa cursos PhD. Nós temos os cursos gravados. Ministramos cursos ao vivo também, Tá. sempre uma vez em cada semestre. Nós ministramos as mentorias individuais, mentorias em grupo e temos a imersão presencial. E a imersão presencial vai ser agora em maio, que a gente faz maio e novembro, aqui em Florianópolis. Muito bom, né? Tá tudo pronto já. Aí nessa imersão, são 3 dias, sexta, sábado e domingo, e a gente trabalha com cada um no seu artigo, independentemente de que fase que a pessoa está. É mão na massa, Mão na massa. literalmente. Não tem aula teórica daí. Que Quem não fez o máximo. curso ainda, a gente abre para a pessoa fazer o curso gravado,
para ela se preparar com conteúdo teórico, porque chega aqui é mão na massa. Por isso que vocês só fazem, por enquanto, 2 por ano, porque realmente é uma Isso. entrega muito Sim, intensa. são poucos alunos, uns 15 Isso, alunos mais ou menos que só. já é É bastante. Já bastante, é bastante, é 15 bastante. alunos já é bastante. Eu quero que você finalize para nós contando um pouquinho assim da tua inspiração, do que a gente eu já entendi um pouco mais hoje dessa tua história de irmã do meio. O meu marido é filho, é irmão do meio, É. e a gente chama, né? Tem um estudo, inclusive, que fala sobre isso, deve ter alguma revisão Ah, temática sobre isso, que o filho do meio, como ele é um sanduíche, né? Ele precisa realmente aparecer, ser sim, visto. sim, E aí o pertencimento é um grande motivador do ser humano de correr atrás, né? De fazer mais, de fazer melhor, ou de não incomodar. Tem isso. alguma forma em que a gente se torna amável. Eu sempre fui olhar assim para mim, eu sou a mais velha. Nossa, eu sempre precisei ser muito útil. Então, se eu não me cuidar, eu tô sempre fazendo muitas coisas, porque eu Sim, aprendi inconscientemente que era amada por ser útil. Então, quando eu vejo, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E eu, aos poucos, com a maturidade, eu fui me adaptando a entender que não, eu não preciso ser amada só sendo útil. Eu posso ser sim. amada sendo uma inútil, sendo alguém que não faz nada ou que não entrega nada. E é um grande desafio para mim. E aí eu quero muito que você fale assim da Grazi, mãe, né? Essa Grazi mulher, essa Grazi sócia, professora, uma mulher hoje da rede social, da internet, das aulas ao vivo, de lançamentos online, digitais, de grandes lançamentos, empreendedora. Você traz isso muito da tua essência, mas também o que te motiva, né? O que você faz que poderia trazer como uma inspiração para quem acha que de repente está chegando aí aos seus 50, seus 60. Ai, agora meu tempo acabou, eu não tenho mais nada para fazer. Eu acho que primeiro é que eu adoro o que eu faço. Eu adoro trabalhar. Segundo, ter coragem de tomar as decisões. Quando fui para o Canadá, eu tive coragem de ir para o Canadá. Eu pedi bolsa para o governo brasileiro, como eu não tinha nenhum artigo publicado até aquela época ali, eu já era professora há 20 anos, só que eu era uma professora voltada para a aula da graduação, clínica. Então, eu tinha pouquíssimos artigos publicados, acho que menos de 10. E aí, o governo, não ganhei a bolsa do CNPq para ir para o Canadá. Eu vendi meu carro e eu fui. Isso eu já tinha mais de 40 anos. Né? Então, eu arrisquei. Né? Uhum. Depois lá, eu fiz do limão uma limonada. Eu aprendi um conteúdo que eu vi que eu poderia ensinar para as outras pessoas e prosperar até com isso. Porque eu poderia ter... Quanta gente que vai para o pós-doc, volta e não faz nada, né? E eu acho que, então, essa coragem de sempre mudar, porque eu tive a coragem de mudar quando eu fechei o consultório, eu tive a coragem de mudar quando eu fui para o Canadá, eu tive a coragem de mudar quando me aposentei da UFSC. Tudo exige coragem. Tudo exige coragem. Coragem é a palavra que fica aqui hoje mesmo, né? É, Com certeza. Isso é uma inspiração. E se não der certo, ou quando não dá certo, a gente vai tentando fazer até dar. sim. Agora, você falou algo ali que é a prosperidade, né? Transformar o conhecimento em algo que traga um retorno financeiro melhor ou maior daquilo que a gente já tem, do que é o que a gente conhece. É o enxergar Isso é além. maravilhoso. A Isso. gente poder viver, sustentar a família, viver com aquilo que somos. É verdade. E aquilo que a gente faz com amor. Porque a gente, eu não estou vivendo porque eu sou dona de um supermercado, ou eu. Não, é porque eu tenho dentro de mim mesmo. Pelo teu conhecimento, pela tua É, história, né? é, É mesmo, por isso é mim muito lindo. mesma. Isso é muito lindo. É, Parabéns. Parabéns, uma grande inspiração. Hoje nós ficamos aqui com uma conversa que, olha, se não te deu coragem, escuta de novo, porque ela impulsiona, ela é realmente o Ney Matogrosso aqui do nosso Pode Sim. Não só do teu cliente lá de Brasília, de Belo Horizonte, né? De isso. Belo Horizonte, mas a professora Grazi, doutora Grazi, ela trouxe para nós uma história de vida, de transformação, de mudança, de reposicionamento, mas principalmente de coragem. E você pode sim usar o teu conhecimento, usar a tua história, usar aquilo que é só teu. Porque a nossa história é só nossa. Agora, aquilo que a gente faz com aquilo que a gente sabe e com a nossa história é uma decisão que muitas vezes você precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de um empurrão, precisa de um sopro, precisa principalmente de amor próprio para ter coragem e seguir em frente. Não esquece,
Pode sim. Nos siga nas redes sociais, no Spotify, no YouTube e também no Instagram, no Chay Carione. Te vejo no próximo episódio. Obrigada, professora. De nada, Chay, foi um prazer. Entendeu?